curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. Você vai saber mais sobre os agentes públicos na Constituição. O curso trata de aspectos constitucionais e legais dos concursos públicos, direito de greve, sistema remuneratório de servidores, além de estabilidade, estágio probatório e acumulação de cargos. As aulas são com a professora Fernanda Marinella. Olá, telespectadores! O nosso encontro de hoje no Saber Direito, nós vamos falar de agentes públicos. Agentes públicos nos aspectos constitucionais. Lembrando que no nosso último encontro nós falamos do conceito de agente público e vimos que agente público é todo aquele que exerce função pública de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, ainda que uma única vez, um único dia e não tenha ganhado nada por isso. Naquele momento ele é agente público. E nós observamos ainda quem é o servidor estatal, aquele que atua no Estado, na administração direta ou indireta, e subdividimos então servidores públicos, o que atua em pessoa pública, e servidor de ente governamental de direito privado, aquele que está na empresa pública, aquele que está na sociedade de economia mista, aquele que está na pessoa privada. E lembramos ainda dos particulares em colaboração, aqueles que colaboram com o poder público, exercem função pública, mas não perdem a qualidade de particular. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar de acessibilidade. Vamos falar de concurso público, quais as regras, o que é importante lá para o concurso público. No nosso próximo encontro, nós vamos falar ainda de greve de servidores públicos, estabilidade e estágio probatório. Na nossa quarta aula, o tema será sistema remuneratório, como se fixa a remuneração dos nossos servidores públicos e para dar aumento, o que é preciso? Na nossa quinta aula, nós vamos falar de acumulação. Será que no Brasil é possível exercer 2 cargos ao mesmo tempo? Nós vamos falar então no nosso encontro de agentes públicos nos aspectos constitucionais. Vamos então ao tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar aqui de acessibilidade. É lembrar quem pode ser servidor público no Brasil hoje. Será que brasileiros podem ser servidores públicos? Mas a grande pergunta é, e os estrangeiros? Será que é possível que um professor lá da Alemanha, lá da Inglaterra, venha para o Brasil e passe a exercer uma função pública e possa ser então servidor público no Brasil hoje? Será que isso é possível? Bom, vamos compreender. O texto original de 1988, ele falava somente de brasileiros. No entanto, a Lei 8.112, ela já permitia que estrangeiros atuassem no Brasil como servidores públicos na qualidade de professor e de pesquisador. Então, muitos estrangeiros já vinham para o Brasil pela Lei 8.112 de 1990 tratar exatamente de pesquisa e como professor nas universidades públicas. Mas a regra constitucional, ela foi modificada em 1998. A emenda constitucional de número 19, mais uma vez, a chamada reforma administrativa. A emenda 19 de 98 modifica, portanto, o texto constitucional e passa a permitir que brasileiros e estrangeiros, na forma da lei, possam ser servidores públicos. Então, para os brasileiros, tranquilo. E para os estrangeiros? Eles podem ser servidores de acordo com a previsão em lei específica. A verdade é que a maioria ainda continua como professor e pesquisador na universidade pública. Mas hoje a Constituição traz a chamada acessibilidade ampla. Tanto brasileiros quanto estrangeiros podem ser servidores públicos atualmente. Importante lembrar. Mas para ser servidor público, qual é a porta de entrada? É dizer, o que eu preciso para ser servidor público no Brasil hoje? Senhores, a regra é o concurso público. Eu sempre digo que a porta de entrada é a porta difícil, apertadinha, rigorosa do concurso público. Na verdade, concurso público é uma escolha meritória. Nós estamos falando da oportunidade de qualquer um que preencha os requisitos, que consiga atingir a média e o critério técnico da prova, ele pode ser então aprovado e ser servidor público no Brasil. É importante lembrar que o concurso público ele representa a efetivação do princípio da impessoalidade. Além disso, do princípio da isonomia.
É dizer que nós vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Então, o concurso público no Brasil é a porta de entrada. Todos têm condições de participar. E nós estamos falando, então, do princípio da impessoalidade. Nós vamos tratar todos na mesma qualidade, na mesma condição. Senhores, imaginem se no Brasil não tivesse concurso público. O que você acha? Seriam contratados sempre os mesmos, né? Os parentes, os amigos, os vizinhos, os acordos políticos, não é verdade? Então, concurso público é uma escolha meritória. Falamos de concurso público de provas e títulos, em que todos os candidatos participam em condições de igualdade, exercitando assim o princípio da impessoalidade, exercitando assim o princípio da isonomia. Nós falamos que o concurso público ele é fundamental para um Estado democrático de direito. Lembrando que um Estado de direito é aquele Estado politicamente organizado e que obedece às suas próprias leis. Então, o concurso público ele é indispensável dentro deste cenário. Agora, é importante lembrar, concurso público em que nós vamos selecionar servidor para o preenchimento de cargo público, de emprego público, ele é diferente do concurso previsto na Lei 8666. Lá na Lei 8666, que nós falamos de licitação, Lei 8666 é a lei de licitação. Lá na lei de licitação, nós encontramos algumas modalidades licitatórias. Falamos, por exemplo, da concorrência, da tomada de preços, do convite, do concurso, do leilão e do pregão, lá na lei 10.520. Essas são modalidades de licitação. E você deve perguntar, mas Fernanda, aquele concurso lá da lei 8666, ele é o concurso público? É a mesma coisa? Senhores, a resposta é não, tá certo? Não. Concurso da Lei 8666, eu vou escolher trabalho técnico, científico e a contrapartida é um prêmio ou uma remuneração. Ah, vamos escolher então trabalho técnico científico e vamos dar uma bolsa de estudos. Vamos escolher um trabalho técnico e científico e a contrapartida é um carro zero ou uma viagem para o exterior. Eu vou escolher um trabalho técnico e científico e a contrapartida é um prêmio ou remuneração. É diferente no que acontece no concurso público. O concurso público eu vou fazer provimento de cargo. Então, nós estamos falando aqui de preenchimento de cargo, estamos falando aqui de provimento de cargo. É diferente lá da Lei 8666, tá certo? Então, cuidado para você não confundir as duas expressões. Concurso, modalidade de licitação, é escolha de trabalho técnico, artístico e científico e a contrapartida é um prêmio ou remuneração. Enquanto o concurso aqui, previsto na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, nós vamos escolher aquele que vai preencher, que vai fazer provimento de cargo ou emprego público no Brasil, tá certo? Aí você vai dizer, mas Fernanda, será que é possível no Brasil hoje, sujeito que é escrivão de polícia, cresce na carreira e se torna delegado sem prestar concurso de delegado? Será que isso é possível? Ou então você deve perguntar ainda, Fernanda, será que um oficial de justiça, e assim era chamado, ele pode crescer na carreira e virar juiz sem prestar concurso para juiz? Isso é possível no Brasil hoje? A resposta é não. A resposta a isto não é possível. Antigamente era permitido. Até 1988, isso era chamado de acesso, ou de transposição, ou de ascensão. O servidor, ele pulava de uma carreira para outra sem prestar concurso. O escrivão virava delegado e o oficial de justiça virava juiz. Isso foi possível no Brasil hoje. Hoje, ou no Brasil do passado, né? Hoje não cabe mais. Hoje não é mais possível. Supremo Tribunal Federal já consolidou essa orientação na súmula vinculante de número 43. Súmula vinculante 43 diz então, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento
em cargo que não integra a carreira na qual ele faz parte. É dizer, portanto, eu sou escrivão e vou ascender na carreira de escrivão, mas vou continuar sendo escrivão. Eu sou magistrado, eu sou juiz, não vou ascender pulando de carreira. Isso não há possibilidade. Então, o Supremo diz, é inconstitucional o provimento sem prévia aprovação em concurso público em um cargo que não pertença à sua carreira. Certinho? Mas vamos lembrar que até 1988 isto aconteceu no Brasil. Certinho? Vamos ao trabalho? Vamos conferir um quiz para ver se está tudo certo o nosso encaminhamento? Vamos dar uma olhadinha? Nossa primeira pergunta, então, vamos ao quiz? E diz então, para que ocorra provimento de vagas em qualquer cargo público, é necessária a prévia aprovação em concurso público? Olhe bem a pergunta, ela diz então, é necessário concurso público para preenchimento de qualquer cargo público no Brasil? Eu disse aos senhores que a porta de entrada é o concurso, mas será que isto é absoluto? Será que esta exigência é absoluta? Para qualquer cargo público tem que ter concurso? E vamos então à nossa resposta? Olha lá. Resposta errada. Não é absoluta a orientação para qualquer cargo público, não. Por quê? O concurso público é a porta de entrada, mas nós temos algumas exceções e elas precisam ser compreendidas. Olha só, quando o servidor não presta concurso no Brasil, primeira hipótese, vamos lembrar, nos mandatos eletivos não há concurso público. Sujeito que exerce mandato eletivo, ele tem um cargo público, mas ele não presta concurso público. Lembre-se que no mandato eletivo a escolha é política, a escolha é por eleição. O que eu quero não é o melhor técnico, o que eu quero é aquele que tem a melhor representatividade, não é verdade? Então lembre-se, mandato eletivo não presta concurso no Brasil. Eles, na verdade, têm como escolha a escolha política, a representatividade e não precisam prestar concurso. Aqui vale uma observação, né? Acho que nós poderíamos pensar em alguns critérios, não só ser alfabetizado, mas um pouquinho de conhecimento em alguns cargos, isto é importante. Me preocupo com o representante se tornar massa de manobra. Isso é uma reflexão que o nosso país precisa realizar, tá certo? Importante, ele não tem concurso público, a escolha é uma escolha política, é uma escolha por eleição. Acho que o Brasil poderia refletir em critério mais rigoroso para essa candidatura, em alguns cargos, em algumas situações. Mas, ao mesmo tempo, a representatividade tem que ser ampla e, portanto, não pode ser concurso. Combinado? Primeira exceção. Olha só, também não presta concurso no Brasil os chamados cargos em comissão. Quem será cargo em comissão? Senhores, cargo em comissão era aquele antigamente chamado de cargo de confiança. Nosso texto constitucional hoje chama de cargo em comissão. Mas o cargo em comissão é aquele cargo baseado na confiança. Ele serve para direção, chefia e assessoramento, mas ele é um cargo baseado na confiança. Eu sempre brinco que é aquele que você dorme com e acorda sem. Por quê? Cargo em comissão é um cargo de livre nomeação com livre exoneração. Eu nomeio livremente, mas eu exonero quando eu bem entender. Essa é a chamada exoneração ad nutum. Não confio mais, não quero mais, eu exonero. Então, a chamada exoneração ad nutum. Para essa exoneração, não precisa nem justificar. É uma exceção aos atos administrativos, porque ela não precisa de motivação. Vejam só, nós estamos falando de segunda exceção. Não presta concurso no Brasil, chamados cargos em comissão. Nesse ponto, queria que você tomasse cuidado. Cargo em comissão é diferente de função de confiança. Atentos, hein? O cargo em comissão e a função de confiança, os dois são baseados na confiança. Os dois servem para a direção, para a chefia e para assessoramento. E qual é a diferença?
Senhores, o cargo em comissão, ele pode ser exercido por qualquer pessoa, desde que represente ou que cumpra aqueles requisitos mínimos para ser servidor. Mas não precisa estar em cargo anterior, não precisa estar na carreira, não precisa estar no serviço público para ser nomeado em cargo em comissão. Então, o cargo em comissão, qualquer um que preencha os requisitos mínimos, ele pode ser nomeado. A nossa Constituição só faz uma ressalva dizendo assim, olha, atentos, eu posso nomear qualquer pessoa, mas diz a Constituição, eu preciso reservar um mínimo que só pode ser atribuído a quem já exerce cargo efetivo. Como assim? Não entendi. Vamos explicar. Olha só. O que acontece na administração pública quando entra um chefe novo? Entrou um chefe novo, ele exonera todo mundo e nomeia de novo, não é assim? Outras pessoas. Eu vou nomear as pessoas da minha confiança, tá certo. Só que ele vai nomear, e ele nomeia muitas vezes, pessoas que não conhecem o funcionamento da administração. E eu brinco, o sujeito não sabe nem fazer um ofício e é nomeado, não é assim? O que acontece? A Constituição ou o Constituinte, ele trouxe uma preocupação. Nós não podemos substituir todo o quadro, porque isso vai comprometer o andamento do serviço. Se eu substituo todos os cargos em comissão, eu posso comprometer o andamento do meu trabalho. Então, o Constituinte diz, olha, eu posso nomear aquele que preenche os requisitos mínimos, mas eu preciso reservar um mínimo previsto em lei, que vai ser dado a quem já tem cargo efetivo, a quem já está nos quadros da administração, porque esse já sabe como funciona, esse vai garantir a continuidade do serviço. Então, o cargo em comissão pode ser nomeado qualquer pessoa que preencha os requisitos mínimos, lembrando que o Constituinte diz, vamos reservar um mínimo legal que vai estabelecer a lei para aqueles que já exercem cargo efetivo. Certinho? Sujeito que exerce cargo em comissão recebe remuneração proporcional às suas atribuições. Combinados? É diferente da função de confiança. Vejam, função de confiança, função nada mais é do que atribuição e responsabilidade. Hoje, na nossa Constituição, só tem uma, que é a função de confiança. É baseado na confiança, é de livre nomeação, é sim para direção, chefia e assessoramento. Mas observe, a função só pode ser exercida por quem já tem cargo efetivo. Função de confiança, o sujeito já está nos quadros da administração, ele já exerce um cargo efetivo e agora ganha uma função de confiança. E ele recebe como? Vamos observar, ele já tem cargo e, portanto, já tem remuneração. Mas ele ganha uma atribuição a mais, ele virou chefe do setor, ele tem uma responsabilidade a mais. E por esta responsabilidade a mais, ele recebe uma gratificação, que é a chamada gratificação por função de confiança, ou gratificação por função de confiança, tá certo? Então, nós estamos falando de função gratificada, também chamado de função gratificada. Então, é diferente. Cargo em comissão não precisa estar nos quadros. Função de confiança já tem que exercer um cargo efetivo. Cargo em comissão recebe remuneração. Função de confiança, pela função, recebe uma gratificação. Perceberam? Então, cuidado com essas diferenças na prova, na sua vida, na sua carreira. Você precisa distinguir essas duas situações. Mas o sujeito, para exercer cargo em comissão, não presta concurso público. Aí você vai dizer, mas Fernanda, e a administração vai criando e criando e criando cargos em comissão? Tem limite? Tem critério para estes cargos em comissão? Nesse ponto, há uma orientação importante do Supremo Tribunal Federal. Foi feita na repercussão geral de tema 1010. Falamos aqui do recurso extraordinário 1041-210. Supremo Tribunal Federal, ele estabelece uma tese que traz um cuidado. Diz assim, ó, requisitos para a criação de cargos em comissão. Não posso criar assim aleatoriamente. E diz então o Supremo, a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento.
não se prestando para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas e operacionais. O que acontece? O administrador público não quer fazer concurso, ele não quer nomear servidores para cargos efetivos, porque isso não pode colocar os da confiança dele, não é? Então ele sai criando um monte de cargo em comissão. Isso não pode. O Supremo disse, é direção, chefia e assessoramento. Não serve para cargos burocráticos, atividades operacionais e técnicas, não pode. Tem que ser servidor de carreira, tem que prestar concurso. O Supremo diz ainda, tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Claro, ele é baseado na confiança. Diz mais, o número de cargos comissionados criados deve guardar uma proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos dentro do ente que os criou. A ideia é, não posso ter mais cargo em comissão do que efetivo, não é? Tem algo errado nessa história. E diz ainda o Supremo, as atribuições dos cargos de confiança devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituiu. A ideia é realmente estabelecer limites para essa criação, evitar que os administradores públicos abusem, substituindo os servidores concursados por cargos em comissão, tá certo? Então, importante essa situação com relação aos limites na criação de cargos em comissão. Falamos então da repercussão geral de tema 1010, tá certo? Orientação bacana do Supremo. Mas olha só, além disso, nós temos que observar ainda. Quem mais não presta concurso no Brasil? Também não prestam concurso no Brasil as chamadas hipóteses constitucionais. Quais são? Vamos lembrar, ministros do Supremo Tribunal Federal, vagas do Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais superiores. Vamos lembrar ainda a regra do 5º Constitucional, portanto, vagas dos tribunais regionais federais também são, e dos tribunais estaduais, são compostas por quem não presta concurso público. Parênteses, a regra do 5º Constitucional, prevista lá na Constituição Federal no artigo 94, ela fala a respeito da possibilidade de advogados e membros do Ministério Público ocupar a vaga na magistratura, nestes tribunais específicos, através da norma, então, do 5º Constitucional. Presta concurso para ser desembargador? Não. A escolha, portanto, nesse caso, não é por concurso público. Então, exceções. Vamos lá. Ministros do Supremo, falamos de vagas dos tribunais superiores, falamos da regra do 5º Constitucional. Quem mais? Não prestam concurso público no Brasil também ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Ministros e conselheiros dos tribunais de contas também, por previsão expressa da Constituição Federal, eles não prestam concurso público, tá certo? Então, são exceções à regra constitucional estabelece, portanto, exceções à determinação do concurso público. Até aqui nós observamos, então, não prestam concurso para a gente confirmar mandatos eletivos, cargos em comissão, hipóteses constitucionais. Quem mais? Contratos temporários também não prestam concurso no Brasil. Contrato temporário também é uma exceção ao concurso público no Brasil. Quando deve acontecer? Será que ele pode ser permanente? E o nome já diz, né? Ele é temporário. É no caso de excepcional interesse público. Não pode ser regra, Fernanda. Posso sustentar uma universidade pública inteira com professores contratados temporariamente? Claro que não. Observe que a nossa Constituição estabelece, portanto, os agentes contratados temporariamente, previsão do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, tem que ser, em caso de excepcional interesse público. É na anormalidade, é na exceção. E aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o administrador público, em algumas situações, abusa disso? Será que eles saem assim, ó, criando temporários sem critério para fugir do concurso público? Isso acontece.
Isso acontece e muitas vezes a contratação é abusiva, a contratação é ilegal, a contratação acontece fora dos limites previstos na Constituição Federal. E a matéria, mais uma vez, chega ao Supremo Tribunal Federal. E o STF tenta estabelecer esses limites através, então, de mais uma repercussão geral. O tema é o 612, o recurso extraordinário 658-026. Ele diz, então, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que, olha lá, o que já era óbvio, né? Olha lá, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Observe que eu só posso ter temporário com previsão em lei. Se não tem previsão em lei, não pode ter temporário. Mais do que isso, prazo de contratação seja determinado. Sabe aquele temporário que vira de eterno? Ou então, sabe aquele temporário que vai renovando, renovando e renovando? Isso é ilegal, não pode. Tem que ser com prazo determinado. A necessidade tem que ser temporário, o que significa dizer que se a hipótese é de uma atividade permanente, eu vou precisar sempre, eu não posso fazer temporário. Se é permanente, eu não posso fazer contrato temporário. Contrato temporário, a necessidade, diz o Supremo, tem que ser temporária. E a própria Constituição assim determina. E mais, o interesse público tem que ser excepcional. Então, o Supremo estabelece, na repercussão geral de tema 612, estabelecendo, então, os parâmetros para a contratação temporária de excepcional interesse público. Nesse caso, eu queria abrir um parênteses para uma questão bacana no que diz respeito aos temporários. Se nós falamos de contrato temporário e falamos, portanto, de excepcional interesse público, minha pergunta é: quando existir um problema neste vínculo, quando existir uma questão a ser judicializada nesta relação de trabalho, de quem é a competência para julgar as ações? Se nós falamos de contrato temporário, quem julga é a Justiça do Trabalho ou quem julga é a Justiça Comum? O que você me diz? Longa história. Olha só, pela nossa Constituição Federal, a orientação é: se o vínculo é legal, digo, se o regime é estatutário, se o regime é o jurídico administrativo, o regime legal, quem julga é a Justiça Comum. Mas se o vínculo é seletista, é contratual, quem julga é a Justiça do Trabalho. Ok? Essa orientação está prevista na Constituição Federal, que após a Emenda Constitucional 45, gerou uma certa divergência, mas o Supremo bateu o martelo, julgando a ação direta de inconstitucionalidade 3395. E fica então resolvido. Se nós falamos de vínculo legal, vínculo regime jurídico administrativo, Justiça Comum. Se é seletista contratual, Justiça do Trabalho. E agora? Contrato temporário fica com quem? Quem vai decidir é a comum ou é a do trabalho? Bom, a Justiça do Trabalho entendia minha competência. Eu, Justiça do Trabalho, tenho competência para julgar os vínculos temporários. Para o STJ, a orientação era assim: se o contrato temporário é legal, ele está previsto na lei, portanto, quem vai julgar é a comum. Mas se o contrato temporário foi fora dos limites da lei e, portanto, ilegal, vai para a Justiça do Trabalho. Mas essa posição do STJ gerava uma confusão gigante, porque quem vai dizer se é legal ou não? Quem vai bater o martelo sobre a legalidade desse vínculo? Dava o maior problema. Mas o Supremo Tribunal Federal bate o martelo e resolve essa questão. E diz, portanto, se é contrato temporário, a contratação tem que estar prevista na lei, disse a Constituição. Se a contratação tem que estar prevista na lei, os direitos deste trabalhador estão na lei. Se os direitos estão na lei, esse vínculo é legal. É, portanto, regime jurídico administrativo. E se o vínculo é legal, quem vai julgar é a Justiça Comum. Vejam, ainda que exista alguma ilegalidade na contratação, ainda que a contratação seja fora dos limites da lei,
É um contrato de vínculo legal, é regime jurídico administrativo e, portanto, quem vai decidir qualquer problema dessa relação é a Justiça Comum, tá certo? Então, o Supremo Tribunal Federal bate o martelo a respeito desse assunto, fixando, portanto, se o vínculo é temporário, quem vai decidir é a Justiça Comum, é regime jurídico administrativo e a decisão vem, portanto, na repercussão geral de tema 43. Falamos do recurso extraordinário 573-202. Supremo disse, então, a competência é da Justiça Comum, tá certo? Agora ainda, também não prestam concurso no Brasil os agentes comunitários de saúde, agente de comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Esses agentes também não prestam concurso público e nós estamos falando do artigo 198 da Constituição Federal. Na verdade, a previsão é da Lei 11.350 e eles estão sujeitos a um processo seletivo. Processo seletivo, diz o administrador, não é concurso público. Processo seletivo é processo seletivo e, portanto, eles não prestam concurso nesse caso. Então, também é exceção ao concurso público e, por último, os ex-combatentes em guerra também não prestam concurso público, tá certo? Esses estão fora, portanto, da exigência. Aí você vai perguntar, mas Fernanda, quais são os requisitos que podem ser exigidos no concurso público hoje no Brasil? Observe que os requisitos, eles precisam estar previstos em lei. Eu posso exigir limite de idade, altura, peso, eu posso exigir atividade jurídica. Primeiro, todos esses requisitos precisam estar previstos em lei. Previstos em lei ainda, precisam ser compatíveis com a atribuição do cargo. Não posso exigir algo que não tem nada a ver com o cargo. Ainda me lembro de uma oportunidade em que um concurso para gari exigia dos seus candidatos que eles tivessem dentes. Por que isso? Tem alguma coisa a ver com a atribuição do cargo? Não, não pode ser exigido. Então, tem que estar previsto em lei, tem que ser compatível com as atribuições do cargo e mais, precisa estar previsto no edital. Então, cuidado, exigências importantes, previsto em lei, compatível com as atribuições do cargo e tem que estar previsto no edital. Aqui vamos lembrar da súmula vinculante de número 44. Olha só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a concurso público. Somente por lei eu posso ter exame psicotécnico. Somente por lei eu posso ter limite de idade em concurso público. Somente por lei eu posso exigir atividade jurídica em concurso público. Então, cuidado, súmula vinculante de número 44. Olha só. Aqui nós vamos ao cuidado com relação ao limite de idade em concurso público. Durante muitos anos, a ideia era de que não era possível exigir limite de idade. Hoje não é a posição que prevalece. Se estiver previsto em lei, se for compatível com as atribuições do cargo, hoje é possível exigir sim limite de idade em concurso público. E nesse ponto, vale ressaltar a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz, portanto, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificada pelas atribuições do cargo a ser preenchido. Então, é possível hoje exigir limite de idade. Essa discussão volta ao Supremo Tribunal Federal no que tange a Marinha, a Aeronáutica, porque lá a previsão não estava em lei. A exigência da carreira não tinha previsão em lei, era em regulamento. E aí vem a discussão. O Supremo disse não pode, tem que ser por lei. E o Supremo Tribunal Federal, analisando a situação das Forças Armadas, analisando mais uma vez limite de idade em concurso público, fixa então na repercussão geral de tema 121 que é preciso previsão em lei. Nesse ponto, um cuidado. O Supremo modula os efeitos da decisão para garantir a segurança jurídica, porque muitos na carreira das Forças Armadas estavam sem a aprovação em concurso público. Então, o Supremo modula os efeitos da decisão e diz, olha, daqui para frente tem que estar em lei. Sem lei, não pode ser exigido, portanto, o limite de idade em concurso público.
Agora, alguns cuidados importantes. Prazo de validade. Concurso público tem prazo de validade de até 2 anos. Pode ser 6 meses? Pode, 1 ano, é até 2. Prazo de validade é até 2 anos e pode ser prorrogado por uma única vez e por igual período. Por uma única vez e por igual período. Aqui alguns desdobramentos importantes. Fernanda, administrador público é obrigado a prorrogar? Sim ou não? Não. A decisão é discricionária. Ele não é obrigado a prorrogar. Nesse caso, ele pode até decidir pela não prorrogação. Mas cuidado, decisão discricionária tem que fundamentar. É a conveniência, a oportunidade do interesse público. Não é na vontade dele, eu não quero mais e não prorrogo e pronto. Cuidado, tem que ser na conveniência, a oportunidade do interesse público. E nesse caso, então, a decisão é discricionária. Atentos, hein? Eu só posso prorrogar enquanto o concurso ainda é válido. Vejam, se o prazo do concurso de validade é de 2 anos, se venceu os 2 anos, acabou, esgotou, eu não posso mais falar em prorrogação. Eu só posso prorrogar enquanto o concurso ainda é válido. Certinho? Agora, tem uma questão importante. Eu decidi prorrogar. Decisão discricionária, conveniente, oportuno e eu prorrogo. Mas no dia seguinte eu mudei de ideia. Não quero mais prorrogar. Eu posso revogar a minha prorrogação? A decisão é discricionária. Se é discricionária, está sujeita à revogação. Eu posso revogar a minha prorrogação? Sim. No entanto, cuidado, hein? Só posso revogar se a prorrogação não começou ainda. Porque se já começou, é direito adquirido. Já estou gozando a prorrogação. Agora não pode mais prorrogar. Ou não pode mais revogar. Cuidado. Atenção, portanto. Decido prorrogar. Posso revogar? Posso, desde que a prorrogação não tenha começado ainda. Se começou, é direito adquirido e não cabe mais revogação. Agora, cuidado. Sujeito prestou concurso, foi aprovado no concurso. Tem direito subjetivo à nomeação? Eu sempre digo que antigamente era assim, ó, reza para passar e depois, ó, reza para ser nomeado, porque não existia direito subjetivo à nomeação. Era mera expectativa de direito. Em algumas hipóteses, já se reconhece o direito subjetivo. Sujeito aprovado no concurso, ele ganha direito líquido e certo à nomeação. Quando? Algumas hipóteses importantes. Olha só. Primeira delas, nós estamos falando da súmula número 15 do Supremo Tribunal Federal, já velhinha. Candidato tem direito subjetivo à nomeação quando ele é preterido na ordem de classificação. O Estado nomeia o segundo colocado em vez de nomear o primeiro ganhou direito subjetivo à nomeação, certo? 2. Também há direito subjetivo à nomeação, além da preterição, quando o Estado ele tem um concurso com candidatos aprovados no concurso, mas em vez de nomear os aprovados, ele realiza vínculos precários. Ele sai contratando temporariamente, até porque os parentes e amigos não passaram no concurso, né? Então, ele ignora os aprovados no concurso e realiza vínculos precários. O que acontece nesse caso? Aqueles que foram preteridos ganham direito subjetivo. Durante muitos anos, o sujeito ia lá no Estado e dizia, me nomeie, Estado. E o Estado dizia, não preciso de você, não tenho dinheiro para lhe nomear, portanto, não nomeio. E ele ficava lá rezando, né? Porque não tinha as informações necessárias. Hoje a jurisprudência diz, se o Estado realiza vínculos precários, como, por exemplo, a contratação temporária, a designação ad hoc, o desvio de função, o Estado está reconhecendo que precisa do sujeito. E mais, se ele está pagando, é dizer que ele tem dinheiro para pagar. Então, ele precisa nomear o aprovado no concurso. Esse aprovado ganha, portanto, direito subjetivo à nomeação.
mas também tem direito subjetivo à nomeação aqueles servidores públicos ou aqueles candidatos, aprovados no concurso, dentro do número de vagas e dentro do prazo de validade do concurso. Veja, a administração lançou um edital para 10 vagas. Aprovados os 10 candidatos, esses candidatos, dentro do número de vagas e dentro do prazo de validade do concurso, eles têm direito subjetivo à nomeação. Aqui a orientação é importante. Quando a administração ela lança o edital, a decisão é discricionária. Ela que vai analisar quantas vagas ela precisa, quanto ela tem de dinheiro para pagar. Então, escrever o edital é uma decisão discricionária. No entanto, quando a administração publica o edital, agora não tem mais liberdade. Ela está vinculada a esse edital. O edital vincula tanto a administração quanto os candidatos. É a lei do concurso. E, portanto, se a administração determina 10 vagas, vai ter que nomear. Há, portanto, o direito subjetivo à nomeação quando o candidato ele é aprovado dentro do número de vagas e dentro do prazo de validade do concurso. Essa é uma orientação já consolidada na nossa jurisprudência e falamos aqui da repercussão geral de tema 161. 161, decisão então do recurso extraordinário 598099 no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez consolida posicionamento importante. No fechamento, quem mais tem direito subjetivo? Essa repercussão geral é a repercussão geral de tema 784, recurso extraordinário 873-311. O que o Supremo decidiu nesse direito subjetivo? Importante essa decisão. Diz assim a tese, o surgimento de novas vagas ou a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas. Porque se está dentro, já tem direito subjetivo. Mas se está fora, não vai ter direito automático. Ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade da nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. E não entendi nada. Vamos de novo, olha só. O que acontece aqui? O candidato foi aprovado fora do número de vagas, certo? Mas abriu um concurso novo para o mesmo cargo. Ou então surgiram novas vagas desse cargo. Esse candidato que estava fora do número de vagas tem direito automático à nomeação? Não tem. Mas se ele demonstrar que a administração precisa, se ele demonstrar que a hipótese é de preterição arbitrária, ele vai ganhar o direito subjetivo. Cuidado, hein? Ele tem que demonstrar, diz a orientação do Supremo, que ele tem que apresentar de forma cabal, então, esta arbitrariedade da administração. Então, não é um direito automático, mas, de qualquer forma, abre-se a oportunidade desse direito subjetivo à nomeação, que é muito importante para os candidatos aprovados no concurso. Mas, ainda assim, importante, o sujeito está lá na reserva, no cadastro de reserva. Surgiram novas vagas, ele ganha direito subjetivo à nomeação? Cuidado, hein? Tem que ter preterição, tem que ter um contrato temporário e o cadastro de reserva vai ganhar direito subjetivo, mas não é automático, tá certo? O fato de estar no cadastro de reserva e o fato de surgir novas vagas não gera direito automático à nomeação nesse caso. Mas é importante. Eu tenho um concurso válido. Eu posso realizar um novo concurso. Eu tenho um em andamento. Tem 10 candidatos aprovados no concurso, lá na lista ainda para serem nomeados. Eu posso fazer um novo concurso? Nada impede. Mas atentos, eu preciso primeiro nomear a lista do concurso anterior para depois seguir a lista
do novo concurso. Diferente disso, vai gerar preterição. Então, se eu tenho um concurso válido, com candidatos aprovados no concurso, se eu decido realizar um novo concurso para o mesmo cargo, eu só posso nomear os novos aprovados depois de esgotada a lista do anterior. Ou então, se venceu o anterior, daí não tem saída, né? Porque venceu, venceu, morreu, não posso mais nomear. Mas o ideal é que eu esgote a lista do primeiro, para depois nomear a lista do segundo, tá certo? Caso contrário, a preterição poderá ser caracterizada nessa hipótese e o direito à nomeação, consequentemente, com a súmula número 15 do STF. Mas eu tenho uma nulidade no concurso. Como fica nesse caso? A grande pergunta é, eu tenho nulidade no concurso, eu tenho que dar contraditório, eu tenho que dar ampla defesa para anular esse concurso? Senhores, se há uma ilegalidade, a saída é a anulação. A orientação é com processo administrativo, com contraditório, com ampla defesa. É um ato administrativo e que, para ser retirado, precisa cumprir todas essas formalidades, tá certo? Então, se há uma nulidade, eu preciso de processo administrativo, eu preciso de contraditório e eu preciso de ampla defesa para anular este concurso, tá certo? Agora me ajudem aqui. Teoria do funcionário de fato. Sujeito, ele não prestou concurso, ou ele prestou um concurso ilegal e exerce um cargo público, já está lá trabalhando e depois de alguns anos descobrem que ele não prestou concurso ou que o concurso dele era ilegal. O que vai acontecer com ele? Fernanda, o sujeito já está lá há 10 anos trabalhando, como fica? Senhores, essa é a chamada teoria do funcionário de fato. A nomeação é ilegal e deve, portanto, ser anulada. Mas e o dinheiro que ele recebeu? E os salários que ele ganhou nesse período todo? Senhores, ele trabalhou. Se ele trabalhou, ele tem direito à nomeação ou à remuneração. Então, cuidado, se ele trabalhou, ele tem direito à remuneração. A jurisprudência atualmente é bem clara, em nome da segurança jurídica, ele tem direito à remuneração e os atos por ele praticados são atos válidos. Então, ele tem direito à remuneração e os atos por ele praticados são atos válidos. Então, tome cuidado. Supremo Tribunal Federal, julgando a repercussão geral de tema 476, você deve estar se perguntando, mas Fernanda, por que tanto você cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e assim por diante? Senhores, vamos lembrar que o direito administrativo não tem código, né? E a falta da codificação nos coloca, muitas vezes, a solução dos conflitos na mão da jurisprudência. Então, seja pela repercussão geral, seja pelos recursos repetitivos, seja pelas súmulas vinculantes, muitas vezes quem soluciona a questão é a jurisprudência. Até porque na doutrina há muita divergência. Então, por isso, é indispensável observar as orientações da nossa jurisprudência. E o Supremo Tribunal Federal diz, então, julgando a repercussão geral de tema 476, importante essa repercussão geral, ele diz: não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção do cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado, que nele tomou posse em decorrência de uma execução provisória de medida liminar ou por um provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Vejam só, não só o servidor que não presta concurso, não só o servidor que prestou um concurso ilegal, mas também aquele que foi nomeado por uma decisão judicial precária, por uma decisão judicial que posteriormente foi revogada ou modificada, ele não pode permanecer. Só porque está lá alguns anos exercendo, ou só porque existe um fato consumado, não garante a ele o direito de permanecer no cargo,
tá certo? Então, cuidado, o fato consumado não garante o direito de permanência no cargo, lembrando que os atos por eles praticados são válidos e a remuneração não vai ser devolvida nesse caso. Ah, cuidado, hein? Mas se quem praticou a ilegalidade foi o servidor, a história muda, hein? Se quem fraudou documentos, que mentiu nos requisitos, se quem fraudou aqui ou quem praticou a ilegalidade foi o servidor, agora sim ele tem que devolver, hein? Muito cuidado com isso. Agora, e o FGTS, como fica? Ele trabalhou, ganhou a remuneração, mas e o FGTS? Diz então a nossa jurisprudência, STJ, súmula 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho, por ausência prévia de aprovação em concurso público. Então, não prestou concurso, contrato de trabalho é ilegal, mas vai ter direito, então, a conta tem direito de sacar o saldo respectivo, então, ao FGTS. Mais do que isso. Tema 191 no STF, recurso extraordinário 596478, disse o Supremo, então, é constitucional o artigo 19A da Lei 8.036 de 90, que dispõe sobre o devido depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, na conta de trabalhador cujo contrato da administração pública seja declarado nulo, por ausência da prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito de salário. Tá certo? Então, cuidado, ele tem direito à conta do FGTS, tá certo? Tem direito à remuneração. E a gente vai fechando pensando o seguinte, tem um concurso público, foi praticado ou realizado pela administração, pode o Poder Judiciário rever este concurso? O que você me diz? Será que é possível? Poder Judiciário pode rever concurso público? Falamos de controle pelo Poder Judiciário dos atos praticados pela administração pública. É possível? Senhores, o controle judicial ele tem que ser um controle de legalidade. Exemplo, o edital é a lei do concurso. Se eu tenho lá uma questão no concurso, se eu tenho lá uma medida no concurso que é contrária ao edital, o Poder Judiciário vai rever. O Poder Judiciário está, neste caso, controlando o cumprimento do edital. E isso é controle de legalidade. Controle de legalidade, o Poder Judiciário pode rever, tá certo? Mas será que ele pode rever o gabarito do concurso? Será que ele pode rever o conteúdo de uma questão do concurso? O que você acha? Nesse caso, a resposta é não. Gabarito do concurso, o Poder Judiciário não pode rever. E, mais uma vez, Supremo Tribunal Federal fixa a repercussão geral de número 485 e diz, então, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, não pode, para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, o Poder Judiciário não vai rever as questões, o gabarito do concurso, ele vai fazer controle de legalidade do concurso, tá certo? Importante, então. O Poder Judiciário pode rever concurso público? Pode, mas pode rever no que tange à legalidade. Algumas orientações. Diploma. O sujeito vai fazer concurso e precisa de uma habilitação legal. Em que momento ele tem que entregar o diploma? O que você me diz? Será que ele entrega o diploma na inscrição do concurso? Será que ele entrega o diploma, a habilitação legal lá no final, na fase final do concurso? Não. A orientação da jurisprudência é que o diploma, a habilitação legal, ela tem que ser comprovada na posse. Afinal de contas, a habilitação, eu digo, aquela habilidade é para o exercício do cargo e, portanto, tem que ser apresentado no momento da posse. Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça na súmula 266. Importante essa orientação. E a gente fecha lembrando que concurso público é, portanto, a porta de entrada. É a condição para ser servidor público no Brasil.
é requisito meritório, é escolha técnica, mas excepcionalmente ele não vai acontecer. E não acontece no caso dos mandatos eletivos, dos cargos em comissão, dos contratos temporários, nas hipóteses constitucionais, como ministro do Supremo Tribunal Federal, vagas dos tribunais superiores, o 5º Constitucional, ou ministros e conselheiros dos tribunais de contas. E ainda, também não presta concurso público os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, os ex-combatentes também não prestam concurso público. Então, excepcionalmente, o concurso não vai acontecer. Mas os requisitos para a realização do concurso, eles precisam estar previstos em lei, têm que ser compatíveis com as atribuições do cargo e tem que ter previsão no edital. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período. E lembre-se, quando nós falamos de concurso público, a regra é que o candidato não tem direito subjetivo à nomeação. Ele tem mera expectativa de direito, mas excepcionalmente ele ganha direito subjetivo. Quando há preterição, quando há vínculos precários, quando ele está dentro do número de vagas previstas no edital, ou ainda que fora do número de vagas, mas que tem a prática de uma arbitrariedade pela administração pública, nestes casos, ele ganha direito subjetivo à nomeação. Assim, nós analisamos os principais aspectos com relação ao nosso concurso público. E fechamos, então, mais um encontro de hoje. Lembrando que na próxima oportunidade nós vamos falar de greve dos servidores públicos, vamos falar de estabilidade e estágio probatório. Até a nossa próxima oportunidade. Até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.